Olha, eu estava em casa me deleitando em Deus com a palavra de hoje. Já quero convidar você, sem perca de tempo, para ler comigo Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 ao 3. Eu vou ler numa versão aqui atualizada, mas o sentido é o mesmo, né? Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 ao 3, que diz assim: pare de sentar passivamente e de deixar o diabo dominar você com sentimentos de inveja, ciúmes, que o leva à comparação. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Hoje a crônica da manhã vai tratar de um assunto que, ao meu ver, é extremamente importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. A crônica hoje é comparação. Livre-se desse mal. Esse é o tema, o título da crônica de hoje. Comparação. Livre-se desse mal. Esse texto que nós acabamos de ler, Tiago aqui faz uma leitura extraordinária de um perigo que ronda o nosso coração. Não é à toa que a Bíblia diz que enganoso é o coração. Tiago aqui fala de um amontoado de coisas que se originam, que nascem de um processo terrível, uma desgraça chamada comparação. Eu gostei muito dessa tradução porque ela diz: pare de sentar passivamente e de deixar o diabo dominar você com sentimentos de inveja, ciúmes que levam à comparação. Eu não sei se você já atentou para isso, mas a Bíblia mostra tragédias pessoais e coletivas que surgiram quando alguém sentou-se e começou a dizer: mas por que ela e não eu? Por que ele e não eu? Eu vou citar alguns exemplos aqui para ficar claro para você. E isso é um mal tão terrível que isso contamina a pessoa na empresa, contamina a pessoa na igreja, contamina a pessoa dentro da sua família, contamina a pessoa no seu ambiente de amizade. Isso é tão sério que tem um salmo na Bíblia muito conhecido. Eu já preguei de diversas vezes nesse salmo, sobre ele. Você já deve ter ouvido também, muita gente já deve ter lido esse salmo, que é talvez o salmo mais conhecido de Asaf, Salmo 73. Vamos dar uma lidinha nele, já ali nos primeiros versículos. O Salmo 73, a partir do versículo 2, Asaf já começa dizendo assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf vai fazer uma comparação da sua vida com a vida dos ímpios. E quando você começa a ler aqui a partir do versículo 4, você vê Asaf comparando ele com o ímpio com ele. Aí ele começa fazendo a lista de comparação. Ele diz: eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Asaf começa a dizer: olha, analisando, comparando o ímpio comigo, o ímpio com outros homens, rapaz, eles vivem melhor do que eu. Eles têm mais saúde do que eu.
Está ficando claro para você? Como a comparação é uma desgraça, é um mal terrível. Eu tenho certeza que você já deve estar pensando, puxa vida, irmão, na minha família tem gente assim. Por que ela e não eu? Você já deve estar pensando, irmão, aqui onde eu trabalho tem gente assim. Por que ele e não eu? E eu vou citar aqui algumas coisas terríveis para você acerca da comparação, para você a partir de hoje entender que isso não pode dominar você. Se surgir uma pontinha desse mal dentro de você, vá lá e arranque ele pela raiz. O que é que a comparação produz? Olha que coisa terrível. Em primeiro lugar, se você me perguntar, irmão Ibe, qual é o produto da comparação mais terrível que ela consegue produzir? A inveja. Porque a partir do momento que eu olho para Cícero, meu amigo Cícero alinhadinho, que está aí me assistindo agora, e eu digo, mas Senhor, por que é que Cícero tem um carro desse e eu não tenho? Mas Senhor, por que Cícero mora num apartamento desse e eu não moro? Aí Satanás começa a colocar no meu coração, sabe o quê? A inveja. O primeiro produto produzido pela comparação, e esse produto ele é destrutivo para a alma humana, é a inveja. Por que é que ela tem esse carrão e eu não consigo ter um? Por que é que ela mora na beira da praia e eu estou morando ali na comunidade carente? Por que é que ele consegue ter tanto dinheiro e eu não tenho nem o dinheiro da passagem? É o primeiro produto da comparação. A inveja. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia para a gente entender como é que isso funciona? 1 Samuel 18, versículos 8 e 9. Veja como é que Satanás começou a entrar no coração de um homem que foi escolhido por Deus, foi o primeiro rei de Israel, começa de forma meteórica, extraordinária, começa uma vida debaixo de muitas promessas, mas veja como é que Satanás trabalha no coração dele através do processo chamado comparação. 1 Samuel capítulo 18, versículos 8 e 9. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras, preste atenção, você vai saber que palavras são essas, lhes desagradaram muito e pensou, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta serão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Veja, existia uma amizade entre Saul e Davi. Existia um respeito entre Saul e Davi. Davi estava lá no campo pastoreando ovelhas. Quem é que honra Davi? Saul. Existia uma amizade muito grande entre Davi e Saul. Estavam entre família ali, porque afinal de contas Davi era genro de Saul, casado com a filha de Saul. Está ajudando Saul no reino. As grandes batalhas de Israel, Saul chamava o genro, dizia, vá lá e resolva. Davi ia e resolvia. Mas um dia, Saul escuta as mulheres cantando, a Davi seus 10 milhares, a Saul somente milhares. Pronto, só bastou isso. Saul escutou e disse, opa, tem alguma coisa errada. Por que é que para Davi é 10 milhares e para mim é milhares? Saul agora foi fazer uma comparação. E aí ele disse, não, essa conta não fecha não, está errada. O rei sou eu. Quem tem que receber os 10 milhares não é Davi não, sou eu. Agora eu pergunto a você, Davi tinha culpa disso? Qual é a culpa que Davi tem disso? A mesma coisa acontece comigo e com você. A Bíblia fala que Jacó amou mais José. Sim, qual é a culpa que José tem disso? Mas o ódio dos irmãos é contra quem? José. Por causa de quê? Comparação. Por que ela e não eu? Por que ele e não eu? Por que ela tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso?
Aqui está o primeiro produto destrutivo da comparação. A inveja. Isso é terrível, isso arrebenta a gente. Eu conheço gente que anda doente. Ô meu irmão, se alegre. Eu tenho dito isso a muita gente. Falei para vocês aqui, eu tenho um amigo que me escuta aqui todo dia. E eu conheci ele numa situação difícil. Numa situação que ele estava arrebentado emocionalmente. Chamei ele, fui conversar com ele aqui no shopping, ele chorava na minha frente, que quem passava ali na praça de alimentação pensava que ele tinha perdido a mãe. Ele contando a situação dele para mim, ele estava arrebentado. De repente a vida dele deu uma guinada. Hoje esse homem está casado, está feliz. Deus abriu a porta até o canto. Esses dias ele me chamou e disse: olha que carro Deus me deu. O carro do homem parecia uma espaçonave. Uma coisa extraordinária. Deus abriu a porta até o canto. Ibe, comprei isso, comprei aquilo. Ibe, comprei um apartamento. Ibe, comprei isso, comprei aquilo. E eu me alegrando com ele: Senhor, aumenta mais a bênção. Senhor, dobra a bênção na vida dele. Nós temos que entender que Deus tem um plano para cada criatura. Muitas vezes tu está orando, pedindo a Deus uma coisa que o outro, com uma semana, já recebe. Tu está há 10 anos pedindo. Aí Satanás vem, chega no ouvido da gente, está vendo aí, ó? Por que ele e não tu? Por que ela e não tu? Então, o primeiro produto terrível da comparação é a inveja. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Porque quando você começa a se comparar, segundo lugar, o segundo problema da comparação, inquestionavelmente vai surgir duas coisas na sua cabecinha. Qual é? Complexo de superioridade ou complexo de inferioridade. O primeiro problema da comparação é que ela vai gerar inveja. O segundo, 2 complexos vão surgir dentro de você. Ou o complexo da superioridade ou o complexo de inferioridade. Entendeu, não? É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 20, Paulo vai dizer: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo aqui está fazendo perguntas que é muito importante eu e você entender. Quando a gente abraça essa coisa da comparação, lembre-se, a inveja vai brotar no nosso coração. Primeiro ponto. Segundo, tu vai ter que conviver com esses 2 complexos. Superioridade, primeiro complexo. Segundo, inferioridade. E quando você vai estudar isso na raiz, você vai ver que isso é o problema da maioria das pessoas. Isso afeta até dentro da igreja. Não, se ele está no púlpito, eu também tenho que estar. Se ela é líder, eu também preciso ser. Por que o pastor botou ele e não botou eu? Por que o pastor escolheu ela e não escolheu a mim? Cuidado com essa desgraça chamada comparação. Vitorino Silva tem um hino que diz: Deus tem um plano para cada criatura. Há coisas que Deus vai fazer na vida de alguém que Ele nunca vai fazer na minha. Já já eu vou para aquele texto que Paulo diz que nós somos o quê? Membros de um corpo. Membros de um corpo. O que é que o ouvido pode fazer se a boca é quem fala? O que é que o ouvido tem que fazer? A função dele. O que é que o nariz tem que fazer? A função dele.
Se nós somos membros de um corpo, cada um é importante desempenhando o quê? O seu papel. Está ficando claro para você o perigo de se comparar com os outros? Em terceiro lugar, qual é o grande mal da comparação? Agora vamos aqui para uma área muito importante, que é uma área nossa, né? Da fé cristã. Achar que eu sou melhor do que os outros. Quando a gente começa a fazer comparações dentro da fé cristã, a gente começa a achar que somos mais crentes do que os outros. E isso vai gerar o que na gente? Orgulho, veja. Inveja, orgulho. Tudo aquilo que Tiago fala, já eu vou voltar lá para o texto. O nascituro, a origem, de onde é? De onde vem? Da comparação. Tiago fala de inveja. Tiago vai falar de orgulho. E deixa eu acrescentar mais uma coisa. O farisaísmo também nasce da comparação. Sabe por quê? Eu começo a achar que a minha igreja é melhor do que a tua. Que pelo fato de eu ler mais a Bíblia, de ir mais para a oração, eu sou mais crente do que tu. Jesus vai fazer esse traçado aqui lá em Lucas, capítulo 18. O que é que diz ali Lucas 18, versículos do 9 em diante? Jesus vai falar de uma parábola. Ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Em algumas traduções diz e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, versículo 11, orava consigo desta maneira. Olha a oração desse infeliz. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Na oração dele, a comparação estava lá. Veja o que é que ele diz. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Quem são os demais homens? Ele vai dizer, os ladrões, os injustos, os adúlteros. Aí ele olha para o outro que está do lado dele e diz assim, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo que possuo. Veja, ele está no templo orando. Aí quem é que está junto? O publicano. Aí ele diz assim, Senhor, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou injusto e nem sou igual a esse aqui, ó. Eu não sou igual a esse aqui, não. Na oração dele, o mal da comparação estava inserido. E quando isso acontece, o que é que nasce no coração da gente? Orgulho. Eu pergunto a tu, será que aqui no nosso tempo não tem gente assim? Tem. Me perdoe a expressão, mas não tem outra não. Tem gente tão idiota que tu passa por ele, cumprimenta ele com a paz do Senhor, ele nem responde. Nem responde. De vez em quando tem alguns irmãos, mas irmão Ibe, se eu falo algumas expressões, irmão, não tem outra não. Tem outra não. Aqui tem esse negócio de ficar, sabe, fazendo eufemismo. Não. Olha, cuidado, politicamente correto. Não, meu irmão, a palavra aqui é essa, não tem outra não. Tu olha para o camarada e diz, rapaz, eu não sei como é que o redemoinho que levou Elias não levou ele ainda. De tão santo que ele é. Né? Então tem muita gente assim. Por quê? Porque ele começa a utilizar na oração dele o mesmo mecanismo de comparação que o fariseu usava. Senhor, olha Senhor, eu não sou igual ao ladrão. Eu não sou igual ao adúltero. Eu não sou igual aqui ao injusto. Senhor, eu não sou igual a esse aqui. O mecanismo da comparação usado na oração. Tenha muito cuidado. Você pode não ser ladrão, mas você peca igualzinho a ele. Quando pensa em alguma coisa que não era para pensar. Porque o pecado, ele não está só na questão daquilo que é visível, notado. O pecado, muitas vezes, ele nasce aqui, ó.
dentro da nossa cabecinha, lá dentro do nosso coração. Por fora alguém olha e diz, oh, que bênção, oh, mulher de Deus, oh, homem de Deus, e Deus olhando para o teu coração, dizendo, é muita carniça, é muita podridão. Então, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ore, por mais que você jejue, entenda uma coisa, você não é melhor do que ninguém. Não é pelo fato de todo dia eu estar aqui trazendo uma palavra, eu sou melhor do que você. Ai, irmão Ibe, eu queria tanto ser como o senhor. Deus tenha misericórdia de você. Cada um, meu irmão, tem os seus problemas, suas lutas, suas batalhas. É por isso que eu sou, irmãos, um batalhador para acabar com essas coisas que a gente vê por aí. Porque esse mecanismo miserável da comparação entrou no meio cristão, não é de hoje, faz muito tempo. A igreja está sendo fundada e já tem gente querendo se achar melhor do que o outro. Então, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ore, por mais que você creia em Deus, isso não torna você, eu, ninguém melhor do que o outro. Não. Foi isso que o fariseu quis fazer lá dentro do templo. Aí Jesus vai contar o outro lado da história. O versículo 13 diz, o cobrador de impostos, porém estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí o versículo 14, Jesus nos mostra aqui o desfecho dessa história. Quem é que desce para casa justificado? Versículo 14, Jesus diz, digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O perigo do mecanismo da comparação é esse. Estou dando dízimo, sou melhor do que você. Não perco um círculo de oração, sou melhor do que você. Já li a Bíblia 50 vezes, sou melhor do que você. É nada, tu é um fariseu. Tu tem que entender que quanto mais se lê Bíblia, quanto mais se ora, quanto mais se aproxima de Deus, eu li um livro que o autor dizia, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais vejo o meu estado de miséria. Ele está errado? Não, certíssimo. Porque Deus é santo. Então, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu olho para mim e me envergonho. Quanto mais eu me aproximo dele, lendo a Bíblia, orando, eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu comento isso muito em casa com Ruth, conversando. Olha, Ruth, muita coisa que eu já fiz. Hoje eu não faço mais. Porque a palavra de Deus tem me ensinado. Vamos para outro ponto aqui. O relógio está correndo, né? A comparação é algo tão terrível. Eu falei para vocês que a Bíblia está recheada de histórias assim. Que isso vai trazer problemas para dentro de uma família. A comparação. A sua família tem problemas assim? A Bíblia também narra histórias de famílias que passaram o maior perrengue por causa do mecanismo da comparação. Uma das histórias mais conhecidas nossas, qual é? Raquel e Lia, as duas irmãs. Gênesis capítulo 29, diz que Lia, ela não se comparava de forma favorável com Raquel em termos de aparência. A Bíblia fala que Lia tinha os olhos fracos, era tímida, ao passo que Raquel era formosa. Aí no capítulo 30, versículo 1, diz que, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Aí Jacó vai se abusar, você conhece a história, né? Jacó vai dizer, e eu estou no lugar de Deus, Raquel, para te dar filhos. E eu sou Deus para te dar filhos. Só que a Bíblia fala que Lia também invejava o amor de Jacó por Raquel. Aí você vai ver as duas brigando. Olha,
Rapaz, tu já tomasse meu marido, tu acha pouco, é? Aí daqui a pouco tá a confusão e Jacó no meio desse fogo cruzado. Duas irmãs brigando por Jacó. Uma quer filho, a outra quer o marido e aquela confusão toda. Por quê? Porque uma olha para ela mesma, que é Raquel, e diz assim, eu não tenho filhos, Lia tem. Jacó, eu quero filhos, me dá filhos senão eu morro. Olha para a irmã, porque está gerando filhos, ela ainda não está gerando filhos, e ela entra em agonia. E aí começa a confusão na casa de Jacó. Porque uma está olhando para a outra. Ah, por que a Lia está gerando e eu não estou? Ah, eu quero gerar filhos também. Jacó me dá filhos, senão morro. Eu quero filhos e começa a confusão. Por quê? Porque com uma acontece, com outra não. Lia também não fica atrás. Fica chateado porque Jacó quer conversa com Raquel. Comparação. A comparação é uma desgraça. Como eu falei lá no início, na empresa, na família, na igreja, em tudo que é lugar. Quando o mecanismo da comparação se manifesta, meu amigo, é confusão na certa. É inveja, é ódio, é orgulho. Você vê que o primeiro homicídio do mundo, se você analisar nas entrelinhas, o primeiro homicídio é fruto de uma comparação. Abel leva a sua oferta ao Senhor, Caim também leva a sua, a oferta de Abel é aceita. O que é que Caim devia fazer? Ora, se a oferta de Abel foi aceita, a minha não, aonde foi que eu errei? Ia conversar com Deus. O Senhor até disse a ele, ô Caim, se tu não ajustar a tua conduta, tu não vai ser aceito, Caim? Eu aceito a tua oferta, ajusta a tua conduta, mas não, foi que Caim disse, opa, quem foi que Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou a minha? Tá errado, vou matá-lo. Pronto. O primeiro homicídio no mundo aconteceu pela comparação. Pode analisar nas entrelinhas. Por que é que Deus aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha? Vou matá-lo. E comparar-se, preste atenção, é resultado de quê? De uma mente carnal. Viver se comparando é fruto de imaturidade espiritual. É por isso, irmão, que eu fico, sabe, triste, preocupado quando eu vejo no nosso meio essas frases, né? Fulano, olha, é o maior pregador. Fulano é o maior cantor. Não, porque a Bíblia não fala de nada disso. Jesus disse que no reino dele, João Batista não foi um grande profeta. Jesus disse, está vendo João? Lá no meu reino, o menor vai ser maior do que João. João aqui não é um grande profeta. No reino de meu pai, o menor vai ser maior do que ele. Se tem uma coisa que Jesus passou todo o ministério ensinando aos discípulos foi, seja o menor. Jesus um dia reúne eles e diz assim, olha, quem é o maior? Aquele que está na mesa ou aquele que está servindo a mesa? Aí disseram, não, quem é o maior é quem está sentado na mesa. Jesus disse, olha, mas eu estou para vocês como aquele que serve a mesa. Paulo em Filipenses vai dizer que ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e a palavra servo ali no grego é doulos. Doulos era a categoria de escravo mais ralé que existia no primeiro século da era cristã. Existia categorias de escravos, categorias, e um doulo era a categoria mais baixa de escravatura. Eram doulos que limpava a fossa. Eram doulos que lavava os pés de quem chegava em casa. O que nenhum escravo mais fazia, sabe quem fazia? Um doulos. Quando Paulo diz que Jesus tomou a forma de servo, a expressão que Paulo usa ali no grego é doulos. Paulo disse, olha, ele veio para servir e ele veio fazer aquilo que ninguém tinha coragem de fazer, ele veio para fazer. Então, comparar-se é resultado disso. Imaturidade.
Em 1 Coríntios 3, o que é que Paulo vai dizer ali a partir do versículo 1? Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais, e não andais segundo os homens. Por quê? Existia na igreja de Coríntios o mecanismo da comparação. E a comparação, como eu falei, é uma desgraça tão grande porque gera inveja, orgulho. A inveja gera sentimento de que você é melhor do que os outros dentro da igreja, que tu é mais santo do que os outros. E o pior, comparação gera facção. Vamos continuar lendo o texto, 1 Coríntios 3, no versículo 4. Olha o que é que Paulo diz, 1 Coríntios 3 e 4. Olha o que é que a comparação faz. Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Comparação gera crente carnal. Aí Paulo vai dar uma raquetada neles, dizendo assim, afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo está dizendo, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é Apolo? Um está plantando, o outro está regando, mas as coisas só crescem por causa de Deus, é Ele que dá o crescimento. Só que a comparação não. A comparação diz, está vendo a igreja aqui, só está cheia, ó. Que sou eu que estou na frente. Bota outra aqui para tu ver. É assim, meu irmão. É assim que acontece, ou eu estou errado? Hein? Ou eu estou errado? Ah, rapaz, o fogo só desce aqui se for eu pregando. O balangandã aqui só acontece se tiver eu aqui cantando. É ou não é? O povo só vem para a igreja porque sou eu. É assim, meu irmão. Eu já ouvi isso da boca de gente, eu já ouvi. Ah, Ibe, o povo só vai para a igreja porque sou eu que vou pregar, sou eu que vou cantar. E eu dizendo, mas olha para essa joinha. Olha para essa coisinha. Comparação. Comparação. Como se Deus precisasse de mim, de você, para alguma coisa. A misericórdia dele é que olha para mim, para você e diz, Ibe, pela minha misericórdia, pela graça eu vou te usar. Então lembre-se, não é por sua causa, não é por você. Não. Quando você vê crente por aí com essa historinha, né? Olha, ali só tem tu. Olha, ali só quem escreve é tu. Olha, ali só quem canta é tu. Já começa a clamar o sangue de Jesus. Porque isso não é ele que está falando, não. É Satanás falando na boca dele. Porque Deus usa quem ele quer. Deus faz da maneira que quer. Paulo diz, quem é Paulo? Paulo está dizendo para ele mesmo, quem sou eu? Quem é Paulo? Aí ele olha para o outro e diz, quem é Apolo? Duas grandes colunas do evangelho. Mas Paulo sabia, Apolo bem, que quem dava o crescimento era Deus. É Deus. Não sou eu, não é você. E nós temos que entender isso, mas não é só ouvir, não é só entender, é aplicar isso na nossa vida. Porque pregar isso é fácil. Irmãos, eu convivo com isso de forma terrível. Eu convivo com isso pela exposição que eu tenho, né? A gente está no rádio, está na internet, então a exposição me leva a essa batalha quase que diariamente. Quantas ligações eu não recebo, minha mulher recebe, Rutinha. E a gente já começa a ver as pessoas, irmãos, o nosso meio, me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas tem muita gente no nosso meio doente, que precisam ser tratadas.
E muitas vezes eu fico me perguntando, Deus, o que é que está sendo ensinado na igreja? Porque a Bíblia é tão rica e é isso que nós temos que ensinar ao povo. Você não faz ideia o que é que eu escuto. Ô irmã Rutinha, mas irmão Ibo vai vir mesmo, a igreja é bem pequenininha. Eu disse, ô Ruth, mas é pequena, porque não dá pra gente entrar, é? Porque tem que entrar pela janela e eu tô gordinho. Não, é porque é muito humilde. Sim, qual é o problema? Qual é o problema? Jesus nasceu numa manjedoura, eu nasci numa maternidade. A Bíblia fala que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, eu tenho uma cama com controle remoto para dar massagem. Será que eu sou melhor do que Jesus? Mas esse é um problema que nós vemos acontecer dentro da igreja. Mas sabe por quê? Porque tem muita gente por aí, irmão, cheio de pra que isso. Cheio de pra que isso. Eu me recordo que uma vez eu fui num restaurante aqui, aí de repente tinha um cantor lá muito famoso. Curiosamente, eu tinha participado de um CD dele como músico, né? Uma boa parte da minha música, da minha vida eu atuei na música, tocando, como guitarrista. E um dia eu fui nesse restaurante, de repente estava lá o cantor. Aí o amigo que estava comigo, que trabalhava na rádio comigo, quando viu ele, olha rapaz, cantor fulano, vamos lá. Eu já conhecia ele de longas datas, gravei com ele, gravei no disco dele. Mas eu digo, rapaz, eu não vou não, vou nada, o cara hoje está muito famoso, tá... Não rapaz, mas vamos, vou não. E ele foi. Aí quando chegou lá, Ibe, voltou, olha Ibe, rapaz, ele recebeu a gente e ele quer falar com você. Eu disse, agora eu vou. Mas por que tu agiu assim? Eu disse, porque eu já conheço esse meio. Não estou aqui generalizando. Mas eu vejo por aí, porque eu ando mesmo, eu prego por aí, eu vejo como é. O camarada chega parecendo um pavão. Entendeu não? E não é só cantor não, é pregador. É muita gente assim, meu irmão. Dia desse eu estava ouvindo aqui uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem conhecido no Brasil todo, prega no Brasil, fora do Brasil, e resolveu convidar um pregador para pregar na igreja dele. Ele desistiu. Ele disse, irmão, foi tanto protocolo, porque o que foi me pedido? Passagem de primeira classe, uma oferta absurda, e a metade já tinha que ser depositado na conta dele, um hotel 5 estrelas. Agora veja, quem é que estava fazendo o convite? Um outro pregador conhecido no Brasil todo, com programa no rádio, na televisão, na internet. Um homem conhecido que foi convidar outro conhecido e olha o protocolo que ele passou. Porque esse é o ambiente que a gente está vendo hoje. O camarada é cheio de pose, né? É, tem gente por aí, meu irmão, tem pastor por aí, cantor, que tem que botar tapete vermelho para ele entrar na igreja. A coisa tá feia. Dia desse um irmão chegou para mim, mas irmão, meu pastor aí não gostou. O problema é do teu pastor, meu irmão. E eu estou aqui para agradar teu pastor. Eu estou aqui para pregar o evangelho. E eu quero saber se ele não gostou. Estou falando Bíblia. E eu estou preocupado com isso não. Diga a ele que se preocupe comigo quando ele ouvir eu falar heresia aqui. Quando eu estiver falando algo que estiver fora da Bíblia, mande ele se preocupar e dizer na igreja dele que nem me escute. Mas o dia que eu estiver pregando o evangelho aqui e ele não estiver gostando, problema dele. E eu estou preocupado com isso. Agora, o que é que nós temos que compreender? Que evangelho é isso. Ou a gente vive isso aqui, ou esqueça, meu irmão. E o perigo da comparação é esse. E nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu já preguei aqui sobre isso. Você vê que Jesus está fundando a sua igreja. E o que é que você já vê ali? A comparação se manifestando na roda dos discípulos. Quando você abre Mateus 18. Mateus 18. O que é que você lê ali? Versículo 1. Vamos ler aqui? Dá tempo aí, menino? Pega aí, deixa eu ver aqui na internet para a gente ler. Abra aí comigo aí na Bíblia online. Mateus, é 18, né? Abra aí, Mateus 18, vamos ler junto aqui. Mateus capítulo 18, veja isso aqui se manifestando
na roda dos discípulos. Jesus está ali, ó, fundando a sua igreja. Jesus está ali discipulando aqueles homens que vão estar à frente da igreja. Veja no versículo 1, Mateus capítulo 18, versículo 1, olha a pergunta que esses homens fazem a Jesus. Veja só. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus está andando com esses homens, está lavando os pés desses homens. Jesus está dando exemplo de humildade, mas olha a pergunta que eles fazem. Se reúnem, chegam para Jesus e dizem: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Eu fico imaginando o coração de cada um, hein? Será que é eu? Será que vai ser eu? Será que vai ser eu? E isso aqui não é uma pergunta isolada. Não. Você vai ver lá na frente, Tiago e João, querendo saber de Jesus, ele tinha como quebrar um galho para eles. Qual era? 2 tronos. Um para Tiaguinho, outro para Joãozinho. Cada um do lado de Jesus. Aí depois vem a mãe deles. Ô Senhor, eu quero fazer uma pergunta. Fale. No teu reino, tem como botar Tiaguinho, esse docinho, meu menininho, ao lado do Senhor e Joãozinho do outro? Cada um no trono? É assim, meu irmão, a comparação. Aí Jesus vem, chama uma criança, coloca no meio deles e diz assim: olha, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. No versículo 4 ele vai dizer: portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Mas a conversa na roda dos discípulos: rapaz, quem é que vai ser o maior, hein? Será que vai ser tu, Pedro? Tu que é o mais atrevido? Quem é, hein? Não está na Bíblia, mas eu conjecturo. Eu imagino que a conversa devia ser essa. E aí, quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? A comparação é assim, meu irmão. A comparação é assim. Então nós temos que entender uma coisa. Olhar para nós mesmos, porque eu quero finalizar aqui dizendo uma coisa muito séria para você. Guarde isso com você. A comparação na vida de uma pessoa é o maior indício de que ele ainda não compreendeu a sua identidade. Guarde isso com você. A comparação manifesta na vida de alguém é o maior indício que ele ainda não descobriu quem é ele no corpo. Ele ainda não entendeu quem é ele e qual é a sua identidade. Porque a partir do momento que eu entendo quem sou eu no corpo, qual é a minha identidade, eu não vivo me comparando com ninguém. E eu serei nunca um André Carvalho. E eu serei nunca um pastor Rildomar. E eu serei nunca um Hernandes Dias Lopes, um Silas Malafaia. E eu serei nunca um Marcos Feliciano. E eu serei nunca um Augusto Nicodemos. E eu serei nunca um pastor Osiel. E eu serei... Porque cada um Deus fez de forma única, singular. A Bíblia diz que nós estamos dentro de um corpo. Então quando eu entendo quem sou eu no corpo, a minha identidade no corpo, eu estou livre desses problemas. Eu não vivo me comparando, pelo contrário. Eu digo, meu Deus, que palavra poderosa o pastor Hernandes pregou. Que palavra poderosa o pastor Osiel trouxe. Que palavra maravilhosa André Carvalho pregou. Que palavra gloriosa o pastor Rildomar trouxe. Que palavra abençoada Ivan pregou aqui de noite. Mas quando eu vivo me comparando com os outros, rapaz, ele pregou, mas não... Sabe... Teologicamente falando, ele usou aquela expressão ali no grego que não é aquilo que de fato quer dizer. Olha, ele pregou, mas assim, etimologicamente, aí começa. A safadeza começa a manifestar-se esse demônio chamado comparação. Que na Bíblia só trouxe prejuízo para todo mundo. Pode pesquisar a Bíblia de uma ponta a outra que você vai ver. Aonde se manifestou a comparação,
houve prejuízo. Então faça a sua parte, meu irmão. Faça aquilo que é para você fazer. E se tem uma coisa que Deus fez de forma extraordinária, sabe o que foi? Se tem uma especialidade em Deus que eu acho uma coisa fantástica, fora da curva, como a gente diz no marketing, é que Deus sempre procurou fazer as coisas únicas, únicas. Não existe no mundo um ser como Deus para fazer coisas únicas, únicas. Você pode pegar duas pessoas, dois gêmeos univitelinos. O que é gêmeos univitelinos? É aquele que a marquinha que um tem na bochecha, o outro tem. Aí os dois saem na rua, a mãe faz a calça igualzinha. Tu tem até dificuldade de saber quem é quem. Tu já viu gêmeos por aí, não? Cabelo é igual, o rosto é igual, os olhos, né? Quem se casa já fica preocupado. Ih, rapaz, quem é minha mulher aqui? Quem é o meu marido? Que os dois se parecem. Mas, sabe o que a ciência diz? Que gêmeos univitelinos, eles têm as digitais distintas. A pintinha no rosto pode ser idêntica um do outro, mas vai para a digital. A digital de um é diferente do outro. O que é isso? O poder de Deus de fazer coisas únicas. Não existe outro Ibinéias no mundo. Eu já vi aqui no Google, no Facebook, eu encontrei aqui uns 10 Ibinéias. Mas com aquilo que Deus colocou e introjetou em mim, só existe em mim. Só existe em você. Somos seres únicos na face da terra. Seres únicos. Então não queira se comparar com ninguém, porque Deus te constituiu, te projetou para cumprir um propósito que não é igual ao meu. Não queira se comparar. O que Deus tem para a minha vida é para a minha vida. O que Ele tem para a sua vida é para a sua vida. E eu tenho que me alegrar com isso. Eu tenho que me alegrar com isso. Mas tem gente por aí, não. Mas rapaz, não é possível. Eu estou revoltado, rapaz. Por que que Deus faz isso com o André Carvalho e não faz comigo? Por que que Deus faz isso com o pastor Ridomar? Não faz... Não, eu estou revoltado, rapaz. Por que que ele tem a oportunidade, meu irmão? Bota uma coisa na tua cabeça. Cada um foi chamado para o corpo com uma finalidade. E é por isso que tem tanto problema hoje dentro da igreja. Não vai pensar que as facções se acabaram com esse alerta de Paulo, com esse puxão de orelha de Paulo na igreja de Corinto, não. Até hoje tem esse tipo de problema na igreja. Estou revoltada. Por quê? Porque o pastor botou ela para ter botado eu, rapaz. Quem tem capacidade para dirigir essa mocidade sou eu, rapaz. Estou indignado. Terminei meu curso de teologia, o certificado aqui, ó. O pastor botou ele para pregar. É revoltante, ele não sabe o grego, não sabe o hebraico, não conhece de homilética, não conhece de oratória. Mas olha o pastor, só bota ele. Eu estou formado, olha o meu diploma aqui. Ou eu estou errado naquilo que eu estou falando? Isso é tão desastroso que tem um cantor aí que ele só vivia na mídia, né? Era rádio, televisão. Um dia, um evento dele aí, ele disse, olha, eu estou acima da média. Eu estou acima da média. Meu amigo, eu estava vendo um podcast do baterista dele. O baterista disse lá, o apresentador do podcast, quando ele falou isso, eu me levantei da bateria, fui embora. O baterista disse, o evento acabou ali, porque eu me levantei, ele ficou sem entender, eu joguei as baquetas e fui embora. Até o baterista do cantor disse assim, eu sabia que aquilo era Satanás falando na boca dele. Porque a comparação nos torna agentes do diabo. Essa inveja que nasceu aí no teu coração, que pode nascer no meu coração, é fruto de comparação. Então descansa teu coração, meu irmão. Tua hora vai chegar. Teu momento vai chegar. O que Deus está fazendo na vida dele, pode ser só na vida dele. Eu fiquei chocado quando eu fui fazer um estudo sobre a palmeira. Eu acho que eu já preguei essa palavra aqui. A botânica diz que existe sobre o globo Terra aproximadamente 3 trilhões de árvores. Não, você não ouviu errado. Não é milhões nem bilhões.
acredita que sobre o globo Terra exista 3 trilhões de árvores. Eu fui fazer um estudo sobre a borboleta. Sabe o que é que eu descobri? Que se imagina, isso não é um conceito ainda definido, mas se imagina que exista na face da Terra mais de 500 mil de tipos de borboleta. Tu vai no jardim e encontra 3 borboletas da agonia, de tanto colorido, de tanta forma que uma borboleta tem. Mas acredita-se que exista aproximadamente mais de 500 mil de borboleta. Aí eu pergunto a você, será que Deus é criativo, hein? Porque se fosse eu, dava Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Deus não. Deus gosta de fazer coisas únicas, singulares. Você é único. Então não queira se comparar com ninguém. Viva a sua vida. Trabalhe. Olhe para frente. Diga, Senhor, me dê graça. Senhor, o que é para eu fazer, eu vou fazer. E quando olhar para os lados, olhe para abençoar. Olhe para abençoar. Tem alguém crescendo? Glória a Deus, Senhor. Abençoe ele mais. Eita, Senhor, meu irmão comprou um carro. Senhor, dê outro a ele. Eita, Senhor, meu irmão comprou uma casa na praia. Dê outra, Senhor. Abençoe teu servo. Eu ia rasgar o Salmo 73 da minha Bíblia. E eu já estava com a tesoura na mão. Porque quando tu abre o Salmo 73, é só Asaf dizendo, mas por que ele? Por que eu não? E por que ele só tem saúde e eu não tenho? Por que ele? É quando eu cheguei no versículo 17, aí Asaf disse assim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Então não viva se comparando. Faça aquilo que é para você fazer. Você é um membro no corpo. E aquilo que é para a boca fazer, o ouvido não faz. Aquilo que é para os olhos fazer, o cabelo não vai fazer. Amém? Cuidado com esse demônio chamado comparação. Ele é a gênesis para muita desgraça na vida do ser humano. Inveja, orgulho, sentimento de que é mais crente que os outros. Não, cuidado com comparação. Por mais que leia a Bíblia, diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Por mais que você ore, diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu aprendi mais uma lição. Hoje eu aprendi, Senhor, mais uma grande lição da tua palavra. A entender que eu sou parte integrante de um corpo. Oh Deus, me ajude. Que eu nunca venha, Senhor, a olhar para o meu irmão com inveja. Oh Senhor, que eu nunca venha olhar para os meus irmãos com sentimento, Senhor, de desprezo. Não, porque o Senhor usa quem quer e na vida de cada um o Senhor tem um plano. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quanto ela nos tem ensinado. É a nossa oração e por isso te louvamos e te agradecemos. Em o nome de Jesus.